Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe muito o seu dia nesse dia. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor Deus ele colocou no meu coração. E essa palavra vai ser bênção na vida de vocês. E primeiro, antes de ler essa palavra, eu quero dizer que eu estou passando por muitos desafios na minha vida. E um desses desafios tem sido essa adversidade que eu estou passando da minha saúde, né, física. E diante dessa adversidade que eu estou passando, diante da minha saúde física, eu estou conseguindo vencer. E o Senhor tem dado vitória para mim, porque eu tenho me posicionado em Deus, né? E o Senhor tem tocado ao meu coração e Ele está falando para mim bastante vezes, se posicione cada vez mais. Sabe por quê? Porque quando nós nos posicionamos no Senhor, Deus nos dá a vitória e a vitória nos pertence, né? Mas não é apenas se posicionar, mas também buscar a presença e a face do Senhor. E Deus me trouxe aqui uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro aqui de Miqueias, que fala, né, que o profeta Miqueias foi ungido por Deus para poder anunciar a maldade, as transgressões do povo de Judá a Jerusalém, no período do reinado de Acás, Jotão, esses reis que eram evangélicos, vamos dizer assim, filhos de Deus, né? Eles conheciam a Deus, mas eles faziam totalmente ao contrário do que Deus ele queria. E Deus ele levantou Miqueias para poder anunciar a respeito dessa transgressão. E Miqueias, ele não estava se sentindo capacitado, mas assim que ele começou a buscar o Senhor, Deus derramou sobre ele o seu espírito. E ele começou a conseguir fazer aquilo a qual foi determinado que ele fizesse por Deus. E eu vou ler aqui essa palavra, que está no livro aqui de Miqueias, capítulo 3 e versículo 8, que diz assim, ó. Mas eu decreto, eu Miqueias, que sou cheio da força e do Espírito Santo do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isso, vós chefes de Jacó e maiorais da casa de Israel, que abominam a justiça e pervertem tudo o que é reto ao Senhor, edificando Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Seus chefes dão sentenças por suborno. Seus sacerdotes ensinam por interesse e seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda encostam-se ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E a casa de Israel se tornará como ruínas. Então eu quero dizer que esses dias o Senhor tem me revelado muito que Ele está trazendo, né, a justiça sobre as nações, sobre o Brasil e também sobre, né, o povo de Deus, a qual está fora da vontade do Senhor e está fazendo totalmente ao contrário aquilo que está, né, que é a vontade de Deus. O Senhor tem falado muito sobre isso. E o Senhor também me trouxe essa palavra para falar para você que está me ouvindo aqui, que conhece ao Senhor, conhece a palavra de Deus, que aquilo que você não está conseguindo fazer, aquilo que você não está conseguindo se libertar, às vezes pode ser uma depressão, às vezes pode ser uma síndrome de alguma coisa, ou a doença, ou pode ser um trauma, né? Um constrangimento a qual você passou. O Senhor, Ele traz cura, o Senhor, Ele traz sobre a sua vida uma restauração. Mas o Senhor, Ele traz essa palavra para dizer que para que Ele haja na sua vida, para que Ele faça isso, é necessário você buscar o Espírito Santo. Sabe por quê?
Porque um corpo que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele se esvazia do medo, da ansiedade, da tristeza, das dores e dos pensamentos que o diabo vem semeando na mente de muitas pessoas. Inclusive, ele tem tentado também na minha mente. Então, quando nós nos enchemos da presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus, o mal, ele é obrigado, ele é forçado a bater em retirada. E quando ele bate em retirada, o Senhor, ele vai, nos fortalecendo. Na mesma hora também, o Senhor, ele vai nos capacitando. O Senhor, ele vai nos mostrando aquilo a qual nós precisamos fazer. E eu quero dizer que na minha vida tem sido assim. Também esses dias eu passei por esse tempo, na verdade. Eu tenho passado por muitos treinamentos a qual Deus ele tem feito comigo e já faz algum tempo, sabe? Já faz alguns anos. O Senhor, ele vai primeiro nos treinar, nos capacitar, para depois a gente começar a desempenhar funções, no reino celestial. E o Senhor, ele é um Deus que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor, ele vai nos mostrando aquilo a qual nós precisamos fazer. Às vezes uma brecha a qual nós precisamos fechar. Às vezes uma amizade que a gente precisa cortar, às vezes um pensamento que a gente está tendo errado. E tudo isso é à medida em que nós vamos nos enchendo da presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Então, Miqueias, ele estava cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo privilégio está disponível a nós, Mas muitas pessoas vivem uma vida, estão vivendo uma vida fraca, uma vida sem um poder, uma vida simplesmente como se Deus ele não existisse. E o Senhor me trouxe aqui, através dessa palavra, para dizer sobre a sua vida aquilo que você não está conseguindo fazer. À medida em que você for se enchendo da presença do Senhor, da presença de Deus, você vai conseguir. Aquilo que você não está conseguindo avançar, à medida em que você for se enchendo, da presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor, você vai conseguir. E às vezes, esse algo, que o inimigo ele tem falado na sua mente, no seu coração, que é impossível, diante do Senhor não existe impossível, não existe barreira, até mesmo a morte, Só mesmo quem determina a nossa morte, a nossa partida, o começo, o fim é Deus. Então, quando o inimigo começar a bombardear a sua mente falando que é impossível para você vencer isso, ou então impossível para os outros, para os homens, você precisa rebater com a palavra de Deus e dizer: nada é impossível para Deus. E o Senhor, ele vai me fortalecer, ele vai me capacitar para que eu venha vencer essa impossibilidade a qual eu estou vivendo na minha vida, E essa palavra diz que o profeta, ele estava ali precisando enfrentar muitas pessoas grandes, muitas pessoas poderosas, inclusive esses reis, Acás, Jotão, e tinha mais outros reis também, que ele estava precisando enfrentar ali chefes, vamos dizer assim, do povo, que estavam fazendo errado a vontade do Senhor, contrário, e colocando o nome de Deus. E hoje em dia nós estamos passando muito por isso, Muitas pessoas têm se levantado, têm falado do nome do Senhor, mas o coração delas está longe de Deus. Então, todas as vezes que você receber uma palavra, todas as vezes que você for, se alimentar com a palavra do Senhor, você precisa pedir a Deus sabedoria e entendimento. E pedir a Deus que Ele revele se aquela palavra realmente provém de Deus ou se provém do coração humano ou até mesmo do inimigo. Porque o inimigo, ele parece muitas vezes com Deus, Ele imita a vontade de Deus, mas nem sempre Deus está ali, porque da mesma maneira que aconteceu nesse tempo aqui do profeta Miqueias, está acontecendo também
no nosso tempo e a gente precisa estar atento, né? Atenta sobre isso, né? Não ser levado a qualquer palavra, mas sim buscar uma propriedade na palavra do Senhor, tá bom? Então, eu vou estar orando aqui e você coloque, né, juntamente comigo, aquilo que você está sentindo, que você está fraco. Se é a sua fé, você coloque na oração. Se é o medo, ansiedade, algum problema de saúde, ou até mesmo você mesmo está desanimado, desanimada, eu creio que o Senhor, Ele vai derramar o seu Espírito e Ele nos fortalece através dessa palavra, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer através do seu Espírito. Derrama o teu poder, derrama a tua sabedoria, derrama a tua unção sobre nós, nos purifica e nos perdoa dos nossos pecados. Senhor, na tua palavra diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Então nos fortaleça, Pai, em nossas fraquezas. Alegra o nosso espírito, nos dê fôlego de vida, nos dê a sua presença, nos levanta e nos coloca de pé, porque nós acreditamos na sua palavra que diz que o Senhor derrama hoje o teu Espírito sobre nós e que o Senhor nos levanta e nos alegra no dia de hoje. Visita essa pessoa, a família, as questões a qual precisa que o Senhor visite, contudo faça a sua vontade, guarda a nossa vida, a nossa família, que toda seta, toda palavra lançada do inimigo, toda armadilha, todo espírito de morte, todo espírito de opressão, de loucura, né, de aprisionamento, venha cair por terra em nome de Jesus, o Messias, e que o Senhor venha, Pai, nos trazer vida, Pai. Nós acreditamos e esperamos na Tua palavra e nos fortalecemos nela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, medite o dia inteiro sobre essa palavra. Miqueias capítulo 3 e versículo 8. Hoje o Senhor nos enche com teu Espírito e nos fortalece para que a gente faça, para que você faça aquilo que precisa ser feito na sua vida. Então comece, não espere para amanhã, porque o dia do amanhã a gente não sabe se a gente vai chegar. Mas comece hoje, se levante hoje e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Se inscreva no canal e compartilhe essa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe.